Desde o ventre da minha mãe já me conheci. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Onde eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar
Uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando agora aqui diretamente pelo Facebook da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. É uma alegria muito grande ter cada um de vocês participando. Nós estamos tentando a conexão de internet com o nosso amigo David e também com a Heloísa, que vai encerrar para a gente hoje, se tudo der certo, aí a conexão ajudar, o terceiro dia da Semana Bíblica da nossa paróquia. E aí eles estão tentando aqui, ajustando as últimas conexões para ela entrar ao vivo. Então peço que vocês fiquem na aguardo, na esperança, a gente está tentando. Caso eles não consigam entrar, aí a gente vai conduzir esse encontro de hoje, fazendo a meditação de alguns trechos do livro do Deuteronômio, e recapitulando também tudo aquilo que a gente viu nos 2 dias anteriores. Então o nosso objetivo é esse, a gente está tentando conectar com a Heloísa e com o David. Assim que eles conseguirem a conexão, a gente traz eles para a nossa reflexão. Caso não, amanhã nós vamos tentar retornar com a Heloísa para concluir a Semana Bíblica, tá bom? Simônica Maria Militão, que está aqui conosco, rezando para tudo dar certo, se Deus quiser vai dar, né? Então estou falando aqui com o David, caso ela entrar, nós iremos comunicar a vocês e continuar a nossa Semana Bíblica hoje. Para isso eu convido vocês agora para a gente meditar um pouco do livro do Deuteronômio em cima de tudo aquilo que a Heloísa apresentou para a gente nos últimos dias. No Facebook da nossa paróquia, nós lançamos uma tarefa para vocês, que era ler Deuteronômio, 2 trechos do livro do Deuteronômio, e hoje a gente vai meditar esses 2 trechos. Primeiro é Deuteronômio, capítulo 26, versículos do 4 ao 11. Primeiro texto, você que está com a sua Bíblia, e a Heloísa pediu muito, né? Pediu muito para vocês meditarem isso, então podem abrir a Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 26, versículos do 4 a 11. Nós vamos meditar um pouco em cima de tudo aquilo que ela explicou para a gente nos 2 últimos dias. Então vamos lá, iniciemos essa nossa Semana Bíblica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus das comunidades cristãs, o Deus que é amor, o Deus que é misericórdia e perdão, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Pai da vida, Ele que nos ama, nos auxilie nesse nosso estudo, para que a leitura do livro do Deuteronômio, que hoje nós vamos estudar, seja proveitosa para a nossa vida cristã e nos ilumine em nossas intenções, em nossos desejos e nossos sonhos, assim como ajudou todas as comunidades cristãs ao longo do tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Deuteronômio 26, do 4 ao 11. Então vamos lá, nós vamos fazer o estudo por versículo, em cima recapitulando aquilo que a Heloísa nos disse. As perguntas que nos vão orientar é o seguinte, e eu quero que vocês respondam aqui embaixo, sem medo. Primeira, qual é a imagem de Deus que aparece no texto? Qual que é a imagem de Deus que você tem? Quem é Deus para você? E quem que é Deus para esse povo aqui que a gente vai ler agora? Segundo, qual experiência de Deus sustenta a nossa caminhada? Qual experiência de Deus sustenta a nossa caminhada? Então nós vamos ler Deuteronômio 26, de 4 a 11, recapitular o que a gente viu nos 2 últimos dias e meditar em cima disso, tá bom? Então vamos lá. O sacerdote receberá o cesto de sua mão e o colocará diante do altar de Javé, o seu Deus. Então, tomando a palavra, você dirá na presença de Javé, o seu Deus: meu pai foi um arameu prestes a desaparecer. Ele desceu até o Egito, onde passou a habitar com poucas pessoas. E aí veio a ser uma nação grande, forte e numerosa.
O que a gente vê aqui? A gente vê aqui uma narração do Êxodo, provavelmente do período do pós-exílio, né? Já que a gente tem a imagem do sacerdote logo no versículo 4. E aí esse sacerdote, diante do templo, o que ele faz? Ele recapitula a experiência dos antepassados. Quando ele usa, por exemplo, o termo meu pai foi um arameu prestes, ele está recapitulando a experiência dos antepassados, que é a experiência, conforme nós vimos com Heloísa, das tradições mais antigas do Êxodo. Que tradições são essas? As tradições de libertação, de saída de terra, de você vir de um lugar e para o outro. O povo de Israel sempre foi marcado por essas tradições mais antigas, mas ao longo do tempo foram adquiridas novas leituras. Como que eu sei disso? A partir daquilo que a gente viu durante essa semana. Toda a Bíblia, e principalmente o livro do Deuteronômio, tem uma estrutura que é semelhante a uma colcha de retalhos. Conforme a Heloísa disse, você tem ali o retalho mais antigo, que às vezes a minha bisavó fez. À medida que eu vou aumentando a colcha, eu vou colocando novos retalhos. E é a mesma coisa que acontece no Deuteronômio. De capítulo 12 ao 26, eu tenho o bloco mais antigo do Deuteronômio. E em cima disso, eu vou tendo as leituras posteriores, que são feitas em diferentes épocas da história de Israel. E aqui no capítulo 26, versículo 4, a gente vê a figura do sacerdote. Figura do sacerdote na história de Israel, ela é muito ligada à época do pós-exílio. E nessa época, né, imagine, você está dentro de um exílio. O outro reino, no caso a Babilônia, invadiu Israel, e a política do reino da Babilônia na época era o quê? Vamos levar todo mundo de escravo. Então deportou muita gente de Israel para a Babilônia. Imagina você ficar exilado num país diferente, com uma cultura diferente, uma religião diferente. O que vai acontecer? Já aconteceu isso com algum de vocês aqui? De ter que ir para uma cidade que não está acostumado, até se adaptar, às vezes não conhecia ninguém, às vezes sentia saudade de casa. Era isso que aconteceu com o povo de Israel no exílio. Eles sentiram saudade de casa. Às vezes, quando a gente está em crise na nossa vida, a gente tende a rememorar o nosso passado. Às vezes não foi nem tão bom assim o nosso passado, mas aí a gente faz memória dele, como se fosse algo bom, como se fosse algo grandioso, como se fosse algo vitorioso. E é assim que Israel, da época do pós-exílio, e Israel da época da casa davídica, da reforma de Ezequias e, sobretudo, Josias, olhavam para o passado de seu povo, ou seja, um povo grandioso, um povo onde Davi e Salomão eram grandes reis. Então, é a capacidade de você olhar para o passado. E, olha a Simônica Maria Militão do Ceará para São Paulo. Então, você está acostumada com o Ceará, Simônica, aí do nada você vem para São Paulo, já chega, já se impressiona com esse tempo. Hoje mesmo você escalou o dia inteiro, e agora à noite esfriou, né? Então você já fica assim, mas que tempo frio, né? Eu que sou de um lugar quente. Então essa é a realidade, por exemplo, do exílio. Você está lá preso em outro país e do nada tem que pegar e ir para outro lugar. Quando você chega, você tem saudade de casa. E aí você fala, nossa, na época lá, minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? Era tão bom. Então você faz a memória de casa. É o que acontece aqui em Israel. No caso, o povo na Babilônia, eles fazem a memória do Êxodo. Por isso a gente vê no versículo 5. Meu pai desceu até o Egito, habitou com poucas pessoas, fez uma nação grande e numerosa. Todos nós na nossa vida, a gente também tem essa experiência. Minha família é grande, uma família numerosa. A gente vê, por exemplo, na narrativa no livro do Êxodo. O que a gente tem? Abraão era ali de uma família pequena, de um clã, como nós vimos com Heloísa. Então, desse clã surge a promessa de Deus de quê? De uma
nação, de uma família numerosa e que não ia faltar nada. Sara, com idade avançada, daria até uma criança. Ou seja, é uma narrativa que mostra, escrita provavelmente posteriormente, que mostra o desejo desse povo de quê? De ser uma nação santa e numerosa, né? Então isso é o que nos motiva a ter essa força. E aí no versículo 6, o que a gente vê? Os egípcios, porém, nos maltrataram e humilharam, impondo dura servidão sobre nós. Será que isso ocorreu só no Egito? Israel sempre teve no domínio de outros povos, né? E aí você vê, por exemplo, quando eles estavam no domínio da Síria, a gente viu que o reino do norte foi muito afetado. Depois no domínio da Babilônia, o exílio que leva a gente para lá. Depois no domínio dos persas. Depois no domínio dos gregos e na época de Jesus, domínio de quem? Dos romanos. Então era um povo que estava sempre aí sendo maltratado, que estava sempre sendo servo. Ou seja, lá no Egito esse povo estava sofrendo, sendo servo. É quando a gente sai de um lugar e vai para o outro e lá acaba sofrendo muito. Seja pelo clima, seja porque não tem dinheiro, seja porque está sendo humilhado na casa de alguém. Então é difícil. Versículo 7. Clamamos então a Javé, o Deus de nossos pais, e Javé ouviu nossa voz. Viu nossa aflição, nosso sofrimento e nossa opressão. O que a gente tem aqui? Uma tradição antiga do Deuteronômio que vai colocar para nós a memória de que Deus é aquele Pai, conforme a gente viu no encontro de ontem, que ouve a voz de quem? Dos oprimidos. Dos oprimidos. Ou seja, quem que Deus escuta aqui? Deus escuta a voz daquele povo que está em terra estrangeira e que está sendo escravo, que está sendo servo, que está sendo oprimido. É a mesma coisa de tantos pobres que hoje. Imagina os animaizinhos mortos no Pantanal. Se eles pudessem gritar e clamar a Deus, com certeza clamariam nesses termos aqui. Deus, escute a nossa voz. Você, sem ter um pão, um arroz em casa para comer, Deus, escute o meu clamor, dê pão aos meus filhos. Você que está na rua, sofrendo, passando frio, Deus, me dê um cobertor. Então é esse povo oprimido que clama a Deus, para Deus escutar e interceder em favor deles, tá? Então isso é o que acontece nesse versículo em específico do Deuteronômio. Deus que intercede em favor do pobre. E aí a gente viu que o Deuteronômio usa uma categoria teológica, igual a Heloísa já nos mencionava. Que categoria é essa? Deus olha em torno da viúva, do estrangeiro e do pobre. Por que viúva, estrangeiro e pobre? Não podia ser, por exemplo, solteiro? Porque na Bíblia do Antigo Testamento são essas pessoas que são as mais excluídas e as mais oprimidas da sociedade. O pobre, por quê? Porque é pobre devido à opressão dos poderosos, que tiram o alimento que aquela família devia ter. Então, eu vou lá, igual diz muitas passagens da Bíblia, e o meu interesse é ter ali meu silo, o meu reservatório cheio de comida. Se o outro está passando dificuldade, o problema é dele. Ou seja, o pobre, ele é fruto da opressão da comunidade. É como a gente vê, por exemplo, na história lá do José do Egito. Ou seja, José é aquele que vai acumulando as coisas, tendo sempre o que comer, nunca lhe falta nada. E mesmo que os irmãos tenham errado com ele, os irmãos acabam sendo aqueles que depois vai lá porque está passando fome. Ou seja, a categoria da pobreza, daquele que é oprimido, daquele que mesmo depois, na época de Jesus, durante todos esses impérios, trabalhava e mesmo assim não dava para pagar, de tamanhos impostos, tributos que eram caríssimos. Por isso a primeira pessoa dessa tríade é o pobre, depois a viúva, porque você ser viúva naquela época era uma sociedade patriarcal, ou seja, a figura masculina do homem, do pai de família, era extremamente dominante. Mulher, criança, tinha valor nenhum.
Por isso que lá no Evangelho, o que Jesus faz? Quem se assemelhar a uma dessas criancinhas é a mim que se assemelha, é a mim que serve. Por que ele faz isso? Porque ele pega a criança que estava excluída e traz para o centro. Jesus ia lá e proclamava a libertação aos pobres, a boa nova aos pobres. Por quê? Ele pega o pobre que era excluído, traz para o centro. Então a viúva, ela era, diante de uma sociedade patriarcal, o que ela era? Uma pessoa excluída, porque ela perdeu aquele que era o cabeça da família, o homem, né? Que era o primeiro ali da família. Aí ela perde todo o valor que ela tem direito a nada. Então fica excluída, jogada. Por isso que a gente vê tantas viúvas que vão até Jesus, né? No Evangelho. Ou seja, a perspectiva de Jesus que dá dignidade para a viúva. E se a gente está falando do Deuteronômio, por que eu estou falando tanto em Jesus? Lembram do que a Heloísa nos disse no segundo dia? Olhando a partir de Jesus, graças a Deus que a gente já tem Jesus na nossa vida, a gente consegue entender melhor essas leis com o Deuteronômio, não é mesmo? E aí, o que a gente vê no capítulo 8, no versículo 8, perdão, do capítulo 26, você que está aí com a sua Bíblia. Recapitulando, falta uma categoria: pobre, viúva e o órfão. O órfão seria aquele que perde a sua mãe. A orfandade no sentido de você estar fora da tribo, fora da família e excluído pelos outros. A pior situação que existe hoje em dia é quando a gente se vê excluído pelo mundo, pelos outros, pela família. Ou excluído porque você pensa de uma maneira, ou excluído porque você fala, por exemplo, que a Costa Rica é mais bonita que o Panamá. Ou seja, pelas suas escolhas, decisões e opções, isso te coloca numa opinião diferente do outro e te leva a ser excluído. A orfandade na época era basicamente nesse sentido, de você ser excluído por aquilo que você pensava, pela família que você vinha, pela sua condição social, que às vezes era aquilo que mais nos afetava na época. Então, eram esses valores que eram deturpados assim. E Jesus, bem como a antiga lei do Deuteronômio, as tradições mais antigas, ela vem ao encontro de quem? Dessas pessoas, do pobre, do órfão, da viúva. Tem também um estrangeiro. Para o povo daquela época, você ser estrangeiro, não vai pensando nessas reclamações que às vezes os estrangeiros falam, né? Nossa, eles têm preconceito com o nordestino, eles têm preconceito com quem é do sul. De fato, isso é a xenofobia, uma coisa muito triste. Eu ter aversão, preconceito, alguém que é de outro lugar, de outro país, de outra religião. Nossa, o Frei fala um mineirês muito carregado, né? Ou seja, é você ter o preconceito com outro de acordo com o lugar que ele é oriundo, da origem. E naquela época você ser estrangeiro era motivo de ter lei braba aqui, de ter lei braba, de excluir alguém da comunidade, por exemplo, porque casou com uma estrangeira. Então não vai naquele negócio, por exemplo, de pensar que você casando com alguém na época estrangeira, você iria conseguir alguma coisa lá. Não, você era excluído da sociedade. Por que a gente tem na parábola do bom samaritano, o samaritano que passa e levanta a pessoa que estava lá caída e sofrendo? Porque naquela época o samaritano era excluído. E por que ele era excluído? Porque para o povo, para os fariseus, para o povo da lei, eles contraíram um casamento com estrangeiros. E o estrangeiro é impuro, logo, o seu caso com ele, eu sou impuro, né? Então essa lei do puro e do impuro, do período pós-exílico, ela é muito forte e ela acaba colocando a vida de todo mundo dentro do quadrinho da lei. Não interessa se está apaixonado, se ama. Não interessa. Interessa que casou com um estrangeiro. Logo, está fora, né? Está impuro. Então era uma lei que mais punia do que libertava. Era uma lei que mais fazia sofrer as pessoas do que ajudavam elas a crescerem na vida, a melhorar. Hoje em dia a gente já conversava sobre isso. Tem muita lei que mais atrapalha a nossa vida do que ajuda. E também dentro da igreja. Tem muita gente que sem precisar joga pesados sacos de pedras nas costas para carregar.
Gente, o martírio ele vem através da falta de emprego, da injustiça, do mal no mundo, ele vem. Mas a gente não precisa também ficar procurando. Lógico, se você tem esse desejo de entregar a sua vida por uma causa e mesmo levar isso nas últimas consequências, é válido. Mas ficar criando situações de culpa para a nossa vida, que às vezes já não está fácil, aí é meio complicado. Aí é uma lei da Bíblia que, ao invés de libertar, de fazer você ser alguém melhor, te prende, te fecha. E essa lei que Jesus criticou. Então, se você tem alguma dúvida do que eu estou falando, algum comentário em cima do que eu estou falando, pode comentar embaixo, estejamos livres aí hoje. E aí vocês que vão sair na vantagem, porque talvez amanhã, se a gente não conseguir a conexão com a Heloísa hoje, talvez amanhã vocês terão um dia extra de semana bíblica, que nota 10, né? Então vai comentando, deixa sua pergunta também para mim. Se eu der conta, bem, se não der, amanhã a gente responde, tá bom? Então, continuando o capítulo 26 do Deuteronômio, versículo 7 agora. Então o povo estava lá no Egito sofrendo, né? Chegaram lá, os seis falam, não, vocês são escravos, vão trabalhar. Colocavam esse povo para trabalhar e eles clamaram a Deus, Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós. E o versículo 7, o que fala? Clamamos então a Javé, o Deus de nossos pais, ou seja, esse aspecto da descendência, que a comunidade de Israel tinha muito forte, era a centralização. Deus é só nosso, é o Deus dos nossos pais, da nossa descendência. Por isso que é tão criticado na Bíblia a questão dos ídolos, né? Por que ídolos? Não façam outros deuses, não façam imagens. E tem gente que hoje, em 2020, vai lá naquele texto antigo, pega e coloca hoje para criticar imagem, para criticar católico. E por quê? Porque entende fora de contexto. Por quê? Para aquele povo de Israel, lógico, para a minha religião, meu Deus é o que tem mais importância, né? O do outro, ó. Quando aquele povo tinha esse amor, essa centralização em Deus, conforme a gente viu aqui, o Deus dos nossos pais, lógico que é uma tradição mais antiga, logo o Deus do outro, eu não posso fazer imagem dele. O que a gente viu com Heloísa? O rei Josias. O rei Josias, quando faz a reforma dele, ele vai lá e destrói os santuários do interior, como por exemplo o santuário de Silo, no norte. Ele vai destruindo os santuários do interior. O que é santuário do interior? É como se cada tribo tivesse ali o seu Deus, se cada tribo às vezes rezasse a outros deuses como Baal, Asherá. Então eram tribos, e cada tribo tinha a sua capelinha lá. Josias, quando chegou, pensou, não, para a gente ser um povo forte, a gente tem que reunir num só lugar a igreja, não dá para ficar esparramado. Não dá para ter Aparecida lá no Inamar, para ter a São Judas na Vila Paulina. A gente tem que pôr tudo ali na Navegantes, né? E aí o que ele faz? Vamos centralizar tudo. E onde vamos centralizar? Na sede da casa davídica, que era Jerusalém. Então centraliza o culto em Jerusalém. Quando ele centraliza o culto em Jerusalém, Josias, o que ele faz? Vamos destruir as imagens aí, as igrejinhas do interior. E aí destrói as igrejinhas do interior. E aí esse povo, como que é a teologia deles? É uma teologia voltada para a imagem monoteística de um só Deus, Javé, que é o Deus do povo, que é o Deus que castiga. E ali em Jerusalém fica a sede do templo, que para a casa davídica era a sede de onde se vinha e circulava tudo, dinheiro, oferenda, ofertório, tudo circulava ali. E os santuários do interior foram destruídos. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, se é bom ou ruim. É apenas um evento histórico que aconteceu na história do povo de Israel. E aí, lógico, o povo de Israel, quando vai lá para a Síria, o que eles veem lá? Os deuses da Síria. Quando eles vão lá para a Pérsia, o que eles veem? A religião da Pérsia. Quando eles vão para a Babilônia, o que eles veem lá? Os deuses da Babilônia. E aí, quando eles voltam desses lugares, ou lá mesmo no exílio, o que esse povo faz? A seguinte reflexão:
não vamos fazer imagem de outros deuses, ou seja, o deus da Pérsia, da Síria, da Babilônia, do interior. A imagem do nosso Deus é mais forte. Por isso não façam imagens de quem rasteja, de nenhum ser mortal, ou seja, é nesse sentido histórico. Para nós católicos, a imagem ela adquire outro sentido, porque ela vem da tradição das primeiras comunidades cristãs, que recolhiam as imagens no sentido de devoção, de veneração, de admiração pelaquela imagem, por aquela foto. Você que está aqui em São Paulo, né? Às vezes tem alguém que você ama muito, né? Que você ama muito, você tem a foto da pessoa e olha, e ela te lembra coisas boas. A imagem para nós católicos não é isso. Ela não assume e não deve assumir o lugar de Deus, mas nos aponta para o modelo. Quando eu olho a imagem de Santa Rita de Cássia, o que eu vejo? Alguém que adquiriu a beatitude, a santidade, tradição apostólica e da igreja, que a igreja, quando aconteceu a reforma de Lutero, ficou sola escritura, ou seja, a Bíblia adquiriu única característica importante. A Bíblia era o critério último da verdade. Para nós católicos, a Bíblia é sim, ela tem um valor muito pesado, mas eu não posso ignorar o que os primeiros cristãos viveram, produziram, como eles rezaram e o que eles fizeram. Essa é a tradição da Igreja Católica, que eu não posso jogar fora. E essa tradição é a tradição que chega para mim até hoje, em 2020, de que eu vou lá e vou confiar, conforme diz o credo, na comunhão dos santos, na santidade, no modelo de Santa Rita, dos padres da igreja, de São Pedro, que morreu não sei como, de tantas pessoas que deram a vida por essa fé. Essa imagem me lembra isso. E me mostra que em 2020, o Brasil queimando, o coronavírus pegando a solto aí, me mostra que aquela imagem, que aquela pessoa que morreu na fogueira, que aquela pessoa que morreu, que deu a vida ali, que aquele santo que eu tenho devoção, que Maria que sofreu lá 7 dores, que essas pessoas me ensinam a não desistir. Então olha que bonito. Ou seja, a tradição de um Deus monoteístico, ela vem da época do rei Josias, da reforma de Josias, o interesse do rei. Ah, mas Frei, eu não posso ler a Bíblia na perspectiva do interesse. Mas você também não pode ler a Bíblia na leitura fundamentalista, ou seja, pegar o que está lá escrito há mais de 2000 e tantos anos atrás e trazer para aplicar hoje. Se eu pego as leis que estão aqui no Deuteronômio e Levítico, tem lei tão pesada. Se você perdeu, recapitule depois nos dias anteriores que a Heloísa falou. Tem lei tão pesada. Se você pegar alguém adultério, apedrejar, não sei, concubinato, se a sua esposa morrer, pega as suas filhas, sobrinhos, tem cada coisa. Não é errado, aquilo não é. É a tradição do povo da época. Mas eu não posso vir em 2020 e falar, olha, você foi pega em adultério, tem que ser apedrejado. É ignorar Jesus que vem para dar a nós um modelo de vida novo. É ignorar o Evangelho, é ignorar a tradição da igreja. Né? É isso que fortifica a nossa vida cristã. Então aqui em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 7, o povo grita a Deus. No versículo 8, o que ele fala? Olha, então nós temos um povo que vai para o Egito. Lá no Egito eles estão sendo oprimidos e sofrendo. A nossa vida também é feita por esse movimento, gente. O que esse povo, quando está sofrendo, faz sendo oprimido? O pobre, o mendigo, você que está sofrendo porque perdeu, porque ama alguém, o que a gente faz? Senhor, tende misericórdia de nós. A gente clama a Deus, a gente reza. E esse povo fez isso. E será o que aconteceu? Será que Deus ouviu? Versículo 8. E Javé nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígio. Então, no versículo 8 do capítulo 26, o que a gente tem? A gente tem a memória do êxodo, de Javé que liberta o povo. Então, a perguntinha para você foi o seguinte: qual a imagem de Deus que tem aqui?
Para você pode ser qualquer uma. Para mim, no versículo 8 está a resposta. E Javé nos tirou do Egito. Se Javé tira o povo do Egito, por quê? Porque estava sendo oprimido e sofrendo. Javé pode vir aqui em 2020 hoje e me libertar daquele problema que eu estou vivendo. E me tirar daquela dificuldade que eu estou vivendo. E sofrer junto com a humanidade por aquilo que a gente está enfrentando no Brasil. De injustiça, de opressão, de destruição, de Covid e N situações. Então, para mim, a imagem do Deus que está aqui, essa é a pergunta, para você pode ser outra, é a imagem de um Deus libertador. Quem tira alguém de um lugar porque está sofrendo e leva para o outro, liberta. É a mesma coisa que tantos anos depois do Deuteronômio a gente encontra no Evangelho. Jesus vai lá, pega o livro do rolo, eu vim para proclamar a libertação aos presos, a boa nova, ou seja, é a atualização desse movimento de libertação de Deus na história da humanidade, que em Jesus se cumpre perfeitamente. Então olha que bonito isso. Isso nos mostra que apesar das leituras posteriores, o Deuteronômio adquire aqui aquele caráter de uma imagem de Deus libertador. Para você, que imagem de Deus está aqui? É libertador? É um Deus amoroso, misericordioso? Por quê? Escreva aí embaixo também, vamos conversar. E aí a gente já está chegando ao final desse primeiro trecho, que é Deuteronômio 26, de 4 a 11. Vamos continuar? Versículo 9. E nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, terra que mana leite e mel, ou seja, terra que mana vida. Leite e mel, vida, fecundidade, alegria, graça. Não é uma terra qualquer. O lugar ali da Palestina é um lugar seco, a gente sabe. Lugar seco, de muita montanha, um lugar muito difícil, tinha poucos lugares férteis. O povo, quando é exilado para a Babilônia, igual eu já falava, quando eles chegam lá, eles ficam, meu Deus, que é isso? Quando eles olham nos jardins suspensos da Babilônia, meu Deus, quanta água! É como eu, quando fui na praia pela primeira vez, né? Eu logo quis entrar ali no mar. Não para afundar até o fim do mar, mas para molhar ali, ó. Quanta água! Que infinito bonito, né? E até hoje, quando eu vou na praia, eu gosto mais de ficar no mar, porque não tem interesse em tomar sol, não. Ou seja, você olhar o infinito. Então o povo ia lá na Babilônia, quanta água. Então era um lugar seco. Aqui onde Deus leva o povo é um lugar fecundo. Que fecundidade é essa hoje? A fecundidade primeiro, do ventre de Maria, que fecunda a vida, Jesus libertador. É a mesma fecundidade dos alimentos que saciam o pobre. É a mesma fecundidade que depois aqui de Deuteronômio, na Bíblia, a gente vai ter o quê? Profeta Oséias, Amós, os profetas que vão denunciar o que está de errado. Vão falar, Jesus vem libertar, o Filho de Deus vai libertar isso. Então o que a gente tem aqui? A gente tem a proclamação da libertação. E aí é o movimento que a gente tem aqui na Bíblia. Por isso, terra que corre leite e mel. É a fecundidade, onde não falta nada. É o mundo utópico. É o que dá esperança a muita gente que está aí procurando emprego para conseguir, para pagar a conta. É o que dá esperança a muita gente que está aqui assistindo a live, que está aí esperando uma resposta angustiosa aí no celular, que está querendo que a mãe melhore, o filho, o irmão, que está com medo de pôr o pé na rua, mas tem que pôr por causa da doença. É essa mesma esperança que nos alimenta, a esperança da fecundidade. Vamos ver, versículo 10. Por isso aqui estou, Javé, com as primícias do fruto do solo que tu me deste. Ou seja, Deus é aquele que fecunda o solo, aquele que dá vida, é aquele que anima, é aquele que faz ali, mesmo em terra seca, em pedra, sair água. Né? Essa confiança do povo em Deus, né? E você os colocará diante de Javé, o seu Deus, e prostrará diante de Javé, o seu Deus. Aqui, para mim, está a leitura do pós-exílio, ou seja, é a imagem de um Deus único,
a qual eu devo me prostrar diante dele. Então é uma recapitulação de uma tradição antiga, exodal, para uma leitura do pós-exílio, que é focada no templo. Lembram disso? Vocês viram ontem. E no versículo 11 do capítulo 26, o que a gente tem? Vocês que estão aí acompanhando. Por todas as coisas boas que Javé, o seu Deus, tiver dado a você e a sua casa, você se alegrará. Você, o levita, o migrante que está com você. Ou seja, é uma alegria que é aberta a todos os povos. É uma alegria de um Deus que vem ao encontro de quem aqui? Do levita e do migrante. Para muitos lugares da Bíblia e do Deuteronômio, o migrante não é incluído, não. Então, nessa tradição antiga, há uma memória. E aí, a primeira pergunta a gente já respondeu aqui embaixo, né? Qual é a imagem de Deus que aparece no texto? Para mim, é um Deus libertador. Deixa eu ver quem mais respondeu. Eu acho que só uma pessoa respondeu, né? Socorro. Deus é nosso Pai, libertador, misericordioso e amoroso. Amém. 3 adjetivos muito bonitos. E para você, é o quê? E a segunda pergunta, depois que a gente lê o texto, e depois vocês podem meditar, quem meditou tá bem, porque a gente está conversando junto, né? Então, se você leu aí, a segunda pergunta é, qual a experiência de Deus que sustenta a nossa caminhada? Fácil, a experiência da libertação, a experiência que eu já falava, né? Da nossa vida, que às vezes a gente é servo no Egito, às vezes a gente sofre no Egito, às vezes a gente passa dificuldade no Egito. O Egito que eu falo aqui é o mundo, é a vida, é a família, é a cabeça, é o coração, é a emoção, é a fé. Esse é o Egito. A aridez, às vezes é a própria situação, o sistema político, econômico, social, que não dá chance de melhora para ninguém. Às vezes é isso. E lá nesse Egito a gente clama a Deus. Como que eu clamo a Deus? Pela minha oração pessoal, pela minha caridade ao irmão que sofre, pela minha vida de comunidade. Aqui, lá no clã da Bíblia, a vida era de comunidade. Um ajudava o outro. Se na casa do seu José acabou o arroz, eu que estou sobrando, eu vou lá e dou para ele. Meu interesse não é ter todos os pacotes de arroz da cidade, não. É de partilhar. Então lá na tribo tinha o quê? A partilha. Ou seja, aí também é o lugar de clamar a Deus. Clamar a Deus também pela partilha, pela ajuda. E aí Deus escuta, Deus ouve o clamor de quem? De quem está sofrendo, de quem é pobre, de quem está sendo oprimido aqui. E vem em favor dessa pessoa. Por isso a Cris fala que é um Deus de esperança. Olha lá, que bonito. Por que esperança? Porque quando eu estou lá no Egito, se eu não tiver esperança de sair dali, meu Deus, tchau, tchau, né? Então Deus que me dá esperança. Esperança para caminhar. Se eu não tivesse esperança na melhora do mundo, nas pessoas, que sentido tem eu, às vezes, querer ser um frei? Ou, às vezes, querer estar numa comunidade? Então, é ter esperança no mundo, confiar, né? Isso que faz o mundo melhor. A Denise é um Deus de bondade. Bondade aqui não é um Deus vingativo que a gente, às vezes, vê na Bíblia. Mate, tire sangue, eu irei destruir. Não é um Deus vingativo, maldoso. É um Deus de bondade. Então, muito bem, Denise. Também é isso. A Estelina, Deus libertador. Deus nessa pandemia é aquele que consola. Libertador no sentido que nós já falamos. Que tira alguém de um lugar, leva para o outro. A Isabel Barquete que nos acompanha. A Estelino, Deus de misericórdia. Ou seja, um Deus que não vai olhar para você se você é pecador. Mas vai te agir com misericórdia. Vai procurar o seu melhor, a sua vida. Na época em que vivemos, estamos oprimidos iguais ao povo daquela época. Esses governantes só nos oprimem. A Socorro. Muito bem, Socorro. É nesse sentido também. Quantos governantes aí, ao invés de procurar o bem daqueles que sofrem, né, do pobre, do órfão, da viúva, está preocupado só em encher o reservatório de comida. Igual a formiguinha cigarra lá, né? A cigarra, dessa vez, além dela não trabalhar, ela ainda pega o que a formiguinha tem. Nessa história, quem sofre é a formiguinha, não a cigarra, né? A Simônica, vivência do dia a dia, clamando a Deus e ajudando os que necessitam. Amém. É o clamor que sofre. Esse clamor vem da vida.
da vida. Não é um clamor que vem do nada, vozes que eu solto do além por qualquer motivo. Vem da vida. E quando que vem? Quando eu sofro, quando eu passo necessidade, quando eu estou sozinho, quando eu sinto um vazio em mim. Aí vem esse tipo de situação. Então essa primeira parte a gente encerra aqui, tá? Deuteronômio 26, 4 a 11. Estava lá no Facebook da paróquia, nos grupos também a gente divulgou das pastorais, que é as perguntinhas. Se você perdeu, rola aí para baixo que você encontra. Vamos agora ver a segunda, que a Heloísa colocou para gente. Deuteronômio capítulo 24, você que está com a Bíblia já pode pôr, estudo bíblico. 10 a 21, vamos lá. O que a gente tem? Primeira pergunta, quais as leis sociais que encontramos no texto? O que é lei social? Lei social, eu, por exemplo, pobre, não tenho condição de ser médico. Tem faculdade federal aí para me ajudar ou não? Lei social. Eu, por exemplo, tenho um filho ali, não tenho condição de dar comida, não tenho nenhum sustento. Tem algum bolsa que me ajude? Eu, por exemplo, não tenho condição de pagar um plano de saúde. Tem algum SUS aí com médico bom que possa me ajudar? Então, nesse texto, quais as leis sociais em favor do povo pobre que a gente encontra? Vamos ver? Então, vamos lá. 10. Quando você fizer algum empréstimo a seu próximo, não entre na casa dele para pegar alguma coisa como penhor. Olha, naquela época tinha muito isso. Igual dívida hoje, que tem gente que prefere não cobrar, né? Mas tira a vida do outro por causa de dinheiro. É triste. 11. Fique do lado de fora. O homem a quem você fez o empréstimo, ele é que devia sair para trazer o penhor. Aí uma lei social que melhora as relações, ao primeiro ponto. Se ele for necessitado, você não irá dormir sobre o penhor dele. Olha que lei social bonita, né? Às vezes a gente empresta para a pessoa e mete um juro caro e oprime a pessoa. Aqui não. Aqui às vezes não é nem perdoar a dívida, mas compadecer da dor do outro. Fulano, você pode me emprestar um pão para me comer? Eu empresto, mas amanhã você me paga 2 pão. A gente às vezes é injusto. E aí, quando eu chego amanhã, o outro não tem nem a roupa do corpo e eu estou lá cobrando os 2 pães. Tem sentido isso? Então aqui é uma lei social. 13. Ao pôr do sol, você deve devolver sem falta o penhor, para que ele durma com o manto dele e abençoe você. Quanto a você, isso será um ato de justiça diante de Javé, seu Deus. Então aqui o que a gente vê? Para você agir com justiça, você tem que olhar a necessidade do irmão, do outro. Às vezes a gente usa com a nossa justiça com o ímpeto de julgar as pessoas, mas acaba mais dificultando a vida e saindo fora do projeto de Deus. Então a lei social aqui é: haja com justiça nas suas relações. 14. Não explore o assalariado necessitado e pobre. Às vezes eu estou lá na minha lojinha, entra uma pessoa assim mais simples, inocente, o produto que custa R$10 para o senhor é 15, entende? Então eu estou explorando aquele que já luta, sofre para conseguir o saláriozinho do mês, e eu vou lá e tiro isso dele. Seja ele um de seus irmãos, seja um migrante que vive em sua terra. Aí, ó, tem gente que explorava na época o migrante. Trabalhava igual escravo, igual escravidão quando veio aqui para o Brasil. Eram migrantes forçados, né? Nas portas da sociedade. Olha, então já vimos o pobre, já vimos o migrante, o estrangeiro, né? 15. Pague-lhe a diária todos os dias, antes do pôr do sol, porque ele é um necessitado, e a vida dele depende disso. Assim ele não clamará a Javé contra você, e em você não haverá pecado. Então o que é pecado aqui? É explorar o pobre. O que é pecado aqui? É ser injusto com o migrante. Olha a imagem da lei social. 16. Os pais não serão mortos pelas culpas dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada um será executado por causa do seu crime. Que bonito! Na época o povo tinha aquela ideia, né? E hoje deve ter gente que também pensa assim. Fulano de tal está sofrendo aquela doença terrível, mas é porque o pai dele era um ladrão. Ou seja, a gente pega os pecados dos pais e joga nos filhos. O povo lá na época fazia muito isso. A lei punia por isso. Você era filho de pai pecador, você carregava o pecado. Seu pai era impuro, logo você é impuro. E aqui fala, não, gente.
cada um pague pelo seu crime, pelo seu pecado, pelo seu erro. Não vamos pôr nas minhas costas erro da minha descendência para trás. 17. Não distorça o direito do migrante e do órfão, nem tome como penhor a roupa da viúva. É o que o povo fazia. Eram as pessoas mais fáceis de explorar. Então a viúva está lá, pague, dá a roupa, o manto que tiver. Lembre-se, você foi servo no Egito e daí Javé, seu Deus, o resgatou. Ou seja, que bonito. Aqui faz memória a libertação do Egito. Mas para quê? Para mostrar para o povo que, como Deus libertou a gente do Egito, a gente deve libertar as pessoas também. Libertar o órfão de toda opressão que ele vive, o pobre de toda opressão que ele vive, a viúva de todo preconceito que ela sofre. E às vezes a gente faz justamente o contrário. O que a gente faz com o pobre? Tira o pouco que já tem. E aí quando eu falo aqui, a Simone Maria Militão está me falando aí. Quando eu tiro do pobre, quem tira? Os governantes têm que ter as leis de Deus e as leis dos homens. Às vezes só basta uma lei, né? Colocá-las em prática com honestidade. Aí eu vou lá e tiro do pobre. Que justiça é essa? Eu faço memória ao êxodo? Eu faço memória a um Deus libertador? Eu vou lá e tiro daquele que sofre. Eu vou lá e puno mais ainda aquele que já está com as costas tudo machucado de tanto ser punido. 19. Quando você estiver fazendo a colheita em sua plantação e deixar para trás um feixe, não volte atrás para pegá-lo. Fica para o migrante ou órfã viúva. Porque na época era o que vinha atrás. Lembra da passagem do Evangelho? Tinha uma pessoa lá, um tal de Lázaro, que só podia comer quando caía migalha da mesa do rico. É muitos pobres moradores de rua hoje. E se tiver migalha, que às vezes vai para o lixo. Olha o tanto de lixo que a gente produz. Ontem a Heloísa já falava para nós na formação disso, né? Então o que a gente tem aqui? Olhar para as pessoas que estão vindo atrás da gente, né? Se está vindo o pobre, o órfão, a viúva atrás, vamos pôr do lado, vamos caminhar junto, né? Uma pastoral, se fulano de tal não está, se o fulano de tal está, eu não vou estar, não vou com a cara dele. É difícil. Na mesa da família, eu estou brigado ali com meu pai, não vou sentar na mesma mesa que ele, não. Com a minha mãe, com a minha irmã. Ou seja, a gente exclui, a gente não coloca as pessoas do lado para caminhar conosco, né? E aí a gente vai encontrando outros modelos, vamos ver. Desse modo, Javé, o seu Deus, há de abençoar você e todo o trabalho de sua mão. Então Deus abençoa quem age com, completa embaixo. Quando você sacudir as azeitonas, não volte para bater os ramos. O que sobrou será para o migrante, órfão e viúva. Ou seja, Deus está falando pelas metáforas, na experiência do povo, para a gente olhar na imagem dos que sofrem, dos que precisam. Não querer todas as azeitonas, entendeu? Quando você colher a uva, não volte para colher o que ficou. A sobra, migrante, órfão e viúva. Lembre-se, você também foi servo no Egito. É por isso que eu mando agir desse modo. Então, primeiro, quais as leis sociais? Leis em favor do pobre, órfão, viúva, estrangeiro. Isso é óbvio. Por quê? Porque vem da memória do Êxodo. Se Deus libertou o povo no Êxodo, por que eu não vou ajudar essas pessoas? Aí falta coerência na fé. Depois, quem são hoje o órfão, a viúva e o estrangeiro? Eu acho que eu já falei demais aqui, né? Já falei demais. Se alguém tiver dúvida, só comentar aí, mas eu acho que eu falei muito, né? Quem o pobre, a viúva e o estrangeiro hoje? Às vezes pode ser até alguém que está aqui acompanhando. 3. O que fazemos para que essas pessoas tenham condições dignas de vida? Como comunidade cristã, comunidade de fé, o que a gente faz? A gente tem que cobrar de quem pode fazer mais, né? Ano de eleição, olha quem faz pelo povo, quem trabalha em função do povo, quem se preocupa com o povo, com aquele que sofre. Esse sim merece o voto, merece o apoio. Entende? Porque pensa no povo. E é tão difícil encontrar, né? 4. Você se lembra de alguma lei dos nossos dias que protege o trabalhador, o desempregado, o meio ambiente? Eu lembro de algumas que a gente conquistou aí, mas está perdendo ultimamente, né? Por exemplo, auxílio a universidades federais, que eu vi nesse dia. O filho do pobre, lá da periferia, ele estuda em escola pública. O filho do rico, às vezes, vai para a escola particular. Qual tem o melhor ensino, teoricamente?
E aí, depois de disputar a vaga na federal, quem passa? Quem tem melhor preparo, né? Ou seja, o governo vai lá e tira incentivo da federal. O que ele está tirando? O sonho do filho do pobre de formar numa faculdade. Quando você está aí 10 anos esperando na fila do SUS, ou igual notícia que a gente vê, de pessoa que estava na fila do SUS, morreu e depois que saiu a aprovação da pessoa, né? O que a gente vê? A gente vê uma lei que não ajuda, entendeu? O meio ambiente, né? Hoje em dia, será que a gente está fazendo com o meio ambiente? Preservando? Não. Por quê? Eu queimando floresta é campo que eu tenho para plantar e ganhar dinheiro. Então eu transformo a árvore num papel colorido, que faz tanta gente morrer hoje em dia, né? Enfim, que protege o mais fraco. Essas leis são cumpridas? É difícil. Às vezes a gente volta naquela historinha lá do Lázaro. Qual historinha que é essa? O rico lá em cima e a gente aqui embaixo catando migalha. Então tá bom, eu me propus hoje a fazer a exegese, a hermenêutica, a meditação com vocês desses 2 trechos da Bíblia, do livro do Deuteronômio. Vocês são sortudos, vão ganhar amanhã um capítulo extra da nossa formação bíblica, não perca. Antes de terminar, eu gostaria de recapitular com vocês algumas coisas que a gente viu na formação dos últimos dias e que nos ajudam muito. Então você que está anotando tudo aí, pena que a gente está longe, né? Podia até mandar uma foto para a gente ver o caderno, a folha. Às vezes está anotando na cabeça, no coração também, né? O Henrique Ghiori, os políticos só estão a favor deles e nada para o povo. É complicado. Então o que a gente acontece? A gente viu com a Heloísa que no contexto histórico do Deuteronômio a gente encontra vários períodos da história de Israel. Vamos recapitulá-los e aí dando uma nova perspectiva. Se você tem alguma dúvida, me pergunte. Primeiramente, a gente tem as tradições mais antigas que são oriundas da sociedade tribal. Na sociedade tribal, pouca gente escrevia, gente. Pouca gente lia. O que era contado era em contado de família. Quem que ia escrever? A gente tem que pensar isso. Às vezes os livros que a gente lê, quem escreve, livros antigos, né? Quem que escrevia, quem que sabia ler na época? Só quem tinha condições para isso. Os escribas de Josias que estavam na corte, eles podiam escrever. Eles pegavam as tradições que eram contadas boca a boca e registraram nos livros antigos da Bíblia. Então é isso que eu tenho que ter em mente. Esse texto que eu estou lendo está vindo da onde da Bíblia? É da sociedade tribal? É mais tardio? É do templo? Da onde? Se você descobrir isso, você mata a charada facinho. Isso, ao menos, é o que eu acho que ajuda a gente a entender melhor, viu? Então, a primeira sociedade tribal. As histórias eram contadas oralmente e existiam para a sociedade tribal a tradição do êxodo, ou seja, a imagem da terra prometida. Ou seja, o povo da sociedade tribal, eles saíam lá do estado, onde eles eram oprimidos, e iam para as montanhas. Eu tenho o desejo um dia de criar um time de futebol, que vai se chamar Rapirus, que eram essas pessoas, escravos lá no Egito, que iam fugidos para as montanhas de Canaã, os cananeus, as montanhas de Israel. Ou seja, eram pessoas... O que te leva a ir para um lugar seco, para um deserto igual lá? É complicado viver ali, né? E aí o que acontece? Essa imagem de Deus que tira o povo lá da escravidão e leva para a terra prometida é a imagem do êxodo. Então isso é o fio condutor do êxodo. É a tradição mais antiga. É a primeira coxinha de retalho. Ah, Frei, mas onde eu encontro no êxodo? Capítulos de 12 a 26. Todos eles? Não. Tem os retalhinhos. Então tem que ter atenção, igual a gente viu hoje, né? E é difícil a leitura bíblica. Ela não é unânime. O que o Frei Tales fala, outra pessoa pode pensar e ter uma interpretação diferente. Lógico que eu não vou falar aquilo que está fora da tradição da igreja, que está fora da exegese bíblica e que é uma hermenêutica fora do contexto de vocês, lógico. Então é uma interpretação minha, um juízo meu daquilo que é histórico, bíblico.
E aí a gente tem então isso. Como que surgem as leis sociais? Nas primeiras aldeias. Na vida na aldeia lá, eu não tinha cerquinha lá, aqui é do Frei Tales, aqui é do Padre Cirilo. Não tinha cerca. Vamos plantar, o senhor José planta milho, eu planto feijão, depois a gente dá um jeito aí para ninguém passar fome. E para melhorar a vida na aldeia, né? Os seres humanos falaram, não, nós temos que criar algumas leis aí. Aí surgem essas leis que a gente vira hoje, que são as leis sociais. Então o povo de Israel viveu quase 200 anos em aldeias comunitárias. Nada de imaginar que já tinham grandes reinados. É aldeia, vida rural mesmo. Por volta de 1150 a.C., o boi vai se tornar uma força de produção. E isso gera desigualdade. Se eu tenho boi e ele não, quem? Entendeu? Já começa por aí. E aí começa a surgir as desigualdades. E o Código da Aliança do Deuteronômio vai mencionar isso. O êxodo é constante até 1000 a.C. Então, olha o tempo que a gente percorre. Durante esse tempo das montanhas. E aí, nas aldeias, sempre tinha gente vindo de fora para morar lá. Quem chegava de fora para morar nas aldeias, o que acontecia? Eu tinha que criar leis. Surgem essas leis sociais. Vou dar um exemplinho para vocês. Deuteronômio 23, capítulo 23, versículo 25 só. Veja esse exemplo. 23, 25. Quando você entrar no pomar do seu próximo, pode comer à vontade até ficar satisfeito, mas não pode carregar nada no cesto. Imagina hoje em dia, entra na horta do vizinho, que às vezes é mais fácil levar bala do que levar fruta, né? Ou seja, é uma lei social. Qual que é o objetivo disso? Não leva nada no cesto, porque às vezes eu levo no cesto para perder, para vender. Mas se eu ir lá no pomar do outro e comer, eu estou indo comer para matar minha fome. É uma lei social, então, gente. Olha que bonito, né? Desde essa época já existia isso. E depois, do ano 1000 ao ano 721, acontece a queda da Samaria, igual a Heloísa falou pra gente. Então, nesse período, já existe a tradição da monarquia. É aquele momento que o povo lá na aldeia pensa, a gente não dá conta, né? Vamos montar um exército. Vamos ter um rei para governar nós. É melhor ter um rei para governar do que para a gente enfrentar os inimigos. Senão eles vão saquear a gente, vão roubar muito, né? A Simônica Militão tá rindo aí, né? Levar bala. Se alguém se sentir ofendido com alguma coisa que eu estou dizendo, eu peço já desculpa, porque aqui é um lugar de partilha. Se fosse na paróquia, eu ia falar do mesmo jeito. Então é um lugar de partilha que a gente faz aqui online, fica registrado. Pro meu bem ou pro meu mal, mas fica. Então o que acontece? Naquela época acontece justamente isso, né? E aí já existe na tradição a monarquia. E o Código da Aliança do Deuteronômio 12 a 26 vai aumentar as leis sociais. De onde que vêm essas leis? Do movimento mais antigo da Bíblia, que é o movimento profético. Por exemplo, Amós capítulo 5, versículo 11. Amós é um profeta da Bíblia que fala muito das leis sociais. Então essas leis vão sendo memória no Deuteronômio. Então olha aqui, Amós 5, 11. Vamos ver? Vamos ver, estou achando, não vai embora não, que já está acabando. 11. Por que esmagam um fraco, cobrando dele o imposto do trigo? Eles poderão construir casas de pedras lavradas, mas nelas jamais irão morar. Poderão plantar vinha de ótima qualidade, mas do vinho não beberão. O que o profeta fala aqui? Você que esmaga o fraco, cobrando imposto, o que é a pessoa que tira dos pobres para ter o quê? Casa de pedra lavada, que é a melhor casa da época, para ter uma vinha farta. Então você tira do outro para você, acumula. O profeta vai lá e fala, gente, vocês não vão aproveitar essa vinha, vocês não vão aproveitar essa casa, que a justiça de Deus passa. Então essas são as leis sociais que vão aparecer lá na tradição do Deuteronômio em defesa do pobre. Em Deuteronômio capítulo 12, a gente vê o quê? A gente vê as leis da centralização. Lembra que eu falei que o Josias queria chegar lá e destruir os templos do interior, os santuários? Lembra que eu falei isso?
Quer saber onde está? Deuteronômio 12 já faz memória a isso. Centralização do culto e das oferendas. Só lê o capítulo 12, tá? A Estelina Ribeiro fala aqui, Frei Thales, papai dava um couro se a gente fosse pegar fruta no quintal do vizinho. Viu que perigo? Eu também, viu? Lá em casa tinha, então eu não precisava ir. Mas era basicamente isso. Depois a gente vem com as reformas. Primeira reforma que a gente viu com Heloísa foi a reforma de Ezequias. Aconteceu a queda da Samaria. Com a queda da Samaria do Norte, às vezes, hoje em dia não precisa mais isso. Por exemplo, se acontecer uma fome muito grande numa cidade, por exemplo, lá de um estado do Brasil, o povo, para não morrer de fome, o que eles têm que fazer? Eles vão ficar lá esperando a morte? Não, eles vão para o lugar que tem condição. Por que muita gente vem para São Paulo? Porque quer passear? Porque quer dar uma vida melhor, trabalhar, ué. Entendeu? Isso é complicado, né? Então, esse povo, quando a Samaria cai lá no norte, muita gente desce para o sul, para Jerusalém. Quando esse povo chega em Jerusalém, aí dá aquele choque, né? Aí eles começam a contar das tradições, desses profetas, olha que bonito. Então, Jerusalém foi o único momento da história que Jerusalém recebe aí um grande movimento de pessoas, da história antiga de Israel, tá? E aí acontece essa migração. Por quê? Porque a Síria destrói a Samaria lá no norte. E quem estava lá? Ezequias. Quando esse povo chega no sul, a gente viu com a Heloísa, nós temos a escola deuteronomista. O que é? Josias fala, não, nós temos que fazer uma boa história do povo. Vamos escrever o código da aliança, o núcleo aqui. Surge Deuteronômio de 12 a 26. E o povo é tão esperto, né? Como que eu sei disso? As fontes históricas. Era o estilo de redação do hebraico, é o mesmo estilo dos códigos da Síria. Os estudiosos da Bíblia viram, mas está parecendo, né? E aí a gente sabe de onde vem, né? E aí, depois disso, o que eu tenho de Deuteronômio 12 a 26? Se eu perguntar na prova aí do estudo bíblico. As leis sociais. O rei está enfrentando uma grande crise social e aí ele tem que segurar o Estado. Para isso, o que ele faz? A lei da centralização. Vou fechar lá, se eu estou passando a crise social, fecho os santuários do interior e põe tudo em Jerusalém. Depois, no ano 640, eu vou ter a presença de outro rei, que esse aí já vai ser importante também para nós. Rei Josias. O que ele faz? A Síria vai entrar em crise, aí Josias aproveita. A Síria entra em crise. A Palestina está tudo tranquilo, né? A Síria está lá no norte, né? No norte de Israel, e aí Josias está... A Síria está em crise, não está enchendo o saco dele, né? Então ele consegue expandir as propostas. Ele quer expandir uma política imperialista, igual teve nos séculos passados aí que a África foi repartida entre países europeus. Por quê? Política imperialista, de expansão. E aí o Deuteronômio de 12 a 26 se transforma na Torá. Para quê? Para legitimar o poder de Josias. Josias, mas você não pode fazer isso. Deus fala que é para confiar no rei. Então, isso é legitimar. É a mesma coisa do filho. Mãe, posso ir na festa? Não, você está de castigo porque está fazendo bagunça. Ah, mãe, mas eu limpei a casa inteira. Ah, então pode. Ou seja, o que legitima, o argumento que legitima. E aí, esses deuses que existiam no interior, ele manda destruir isso tudo, né? E os deuses das aldeias, começa uma perseguição contra os levitas na época, e aí surge o título de Javé, né? Javé vai se tornar o deus oficial do Estado, nessa época. Lídia Cardoso continua falando que está muito bom, Deus abençoe, amém, Lídia. Eu tô vendo, se não tá caindo o número de pessoa aqui em cima, eu vou continuar. Juro que eu não chego até 10, mas já eu termino, viu? Mas se cair muito, aí eu vou terminar, tá? Então vamos lá, que bom que tá gostando. Então o que acontece? Javé era um deus, um dos deuses, não era o único. Com Josias ele se torna o único deus do Estado. E aí com Josias o Estado cresce, ganha força, né? E com essa política imperialista dele. No
capítulo 13 do Deuteronômio, você vai ler lá a crítica aos levitas do interior e sua religiosidade. Ou seja, a escola deuteronomista do rei Josias escreve descendo o cacete no povo levita. Por quê? Porque a política imperialista de Josias mexe com a figura da divindade. O que ganha força nesse período de Josias? O Templo de Jerusalém, que até hoje a gente vê consequências desse templo. Como que, por exemplo, centralização, né? Judeu que vai lá no Muro da Lamentação, o terceiro templo, né? Então, ali já era ali que se ganhou forte essa imagem, tá? Israel, Josias começa a invadir outros lugares também para conseguir. E também a conclusão do Pentateuco vai acontecer durante aí esse tempo do rei Josias, que vai criar muitos textos bíblicos para justificar a sua política, né? Então, esse aí é o tempo do Josias. Depois, o que acontece? Em 597, chega outro império, que é a Babilônia. Vocês viram com a Heloísa, o império da Babilônia. Chega e leva o povo deportado. Isso em 597, tem duas deportações. Primeiro chega, primeiro eles vão levar a elite, porque eles não é bobo. Se eu levo o povo mais simples e deixo os governantes, eles vão tramar, montar um exército e me atacar. Então a Babilônia chega, primeiro vamos deportar os poderosos, ricos, fazendeiros, os reis. Vai primeira deportação. Nela vai o rei Joaquim, na época rei. E na segunda vai mais gente. Vai todo mundo? Não, sobra muita gente. Os pobres ficam lá trabalhando, sobre outras lideranças comunitárias. A Simone Camaré Militão gosta do seu jeito de se expressar, desce o cacete. Tomara também que não ofenda ninguém. O horário ainda não está propício, mas tá bom. Nós vamos aí na nossa reflexão bíblica. Às vezes dá para entender bem, né? E aí, destruíram Jerusalém e levaram o pessoal lá para Babilônia. E nesse tempo os levitas escrevem alguns livros da Bíblia, como Lamentações e Miqueias, capítulo 4 a 5. E na Babilônia a gente tem uma imagem muito forte, onde, por exemplo, imagina você, um judeu da época, e você levado no exílio para a Babilônia. Chega lá, o que você vai pensar? Nossa, os babilônios levaram a gente de escravo aqui. Quer dizer que o Deus dele, babilônio, que era Marduk, é mais poderoso que o nosso Deus, que é Javé. Então, olha, é aquela ideia de que Javé, né, fracassou, perdeu com a gente. E aí sempre tem algum culpado. O redator deuteronomista que está lá no templo, o que ele vai escrever? O culpado são os levitas, né, que vão... não, os levitas não, perdão, é a elite do povo que pecou, né? Os sacerdotes dos profetas, esses que pecaram. Entretanto, eles não negam a monarquia da época, porque tem ali a questão da teologia davídica. Os levitas eram nada mais do que sacerdotes de segunda classe. Principalmente no pós-exílio, eu tinha os sacerdotes, que eram os de primeira categoria, e os de segunda categoria. E eles começam aí também a acrescentar retalhos no Deuteronômio, tá? Que a gente encontra. Por exemplo, Deuteronômio 17, capítulo 17, de 14 a 20. De 14 a 20. Vou ler só um versículo. Foi escrito durante o exílio, tá bom? Então, 17, 14 a 20, vamos ver antes que o tempo termine. Depois que tiver entrado na terra que Javé, o seu Deus, lhe dará, dela tiver tomado posse, quero estabelecer sobre mim um rei. Então você sai, volta e estabelece um rei. A Simone, país com chefe de Estado competente, o povo não sofre tanto. Mas não é isso que acontece desde os tempos remotos. Concordo, Simone. Às vezes o chefe do Estado não dá a dinâmica necessária e suficiente para isso, né? E aí, no ano de 538, durante essa época, acontece o período do exílio.
E formam-se vários grupos. Os grupos que estão lá no exílio e os grupos que ficaram na terra, que não foram para a Babilônia. E cada grupo faz uma perspectiva diferente. Se eu pôr uma imagem aqui, aquelas imagens que a gente vê 4 animal, um jardim, um rosto, tem gente, cada um vai ver uma coisa. Naquela época, sim, cada um fazia sua experiência com Deus e relatava de forma diferente. Depois que esse povo volta do exílio, por que eles voltam do exílio? Por causa da Pérsia. A Pérsia chega, outro império, domina e usa outra política, igual a gente viu com a Heloísa. Qual que é a política dos persas? Chega na Babilônia e manda todo mundo de volta para a terra. Vocês podem voltar. Eu prefiro que vocês trabalhem lá na terra e me paguem dinheiro, tributo. E aí surge a última redação da Bíblia, desse período aí que a gente está falando, que é a pós-exílica, onde a gente tem o templo como a grande instituição, o sacerdote, a lei do puro e do impuro, os tributos altos que eram pagos, é durante esse período do pós-exílio. E a Pérsia vinha e recolhia esses tributos. Imagens fortes desse período, Neemias e Esdras. E aí a gente tem aí os grandes blocos de estrutura e redação do Deuteronômio. Sociedade tribal nas antigas tradições, né, que foram contadas oralmente, escritas pelos deuteronomistas na corte, né, 12 a 26, o bloco ali, que traduzem essas leis sociais com outra roupagem, e depois retalhozinhos do exílio e retalhozinhos do pós-exílio. Além de outras leis que a gente vai encontrando também durante esse período, né, que vão dar aí outra leitura para o livro do Deuteronômio, né? Por exemplo, na época do exílio, a gente tem os levitas que escrevem esse texto. Então eu creio que fiquei claro para vocês. O que a gente fez no estudo bíblico de hoje? Exegese dos 2 textos que a Heloísa tinha deixado, está embaixo se você quiser meditar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que a gente fez? Recapitulou alguns termos que eu julgo importantes para a nossa meditação a partir daquele que a gente viu. E se a internet deixar, amanhã a gente volta para encerrar, tá bom? Então, agradeço a todos vocês que ficaram aqui, que me acompanharam nesse estudo bíblico de hoje. Como eu já disse, a gente teve um problema com o David, que é o nosso animador, junto com a Lu, e com a Heloísa. A internet dos dois hoje dificultou, gente. Não sei se é a demanda, o que é, sempre falha mesmo, tá? E aí, isso é muito difícil, porque a gente não espera, às vezes, que a internet falhe. Então, a gente quer dar a vocês também que nos acompanham todas as oportunidades de, nesse tempo de pandemia, ter uma fé boa, melhor, um consolo, um aprendizado melhor. Setembro é o mês da Bíblia, o nosso intuito é dar a vocês justamente isso. Um estudo da Bíblia, dar um setembro, incentivar cada um de vocês que nos acompanha aqui a gostar de ler a Bíblia. Teve alguém que falou que hoje que foi criticada porque já foi detonada por ler as escrituras e não gostarem, aí o Zete, né? E muita gente que critica, porque você está entrando em contato com as coisas de Deus, não é qualquer coisa que você está lendo ali, é a experiência de um povo, é uma palavra do povo que foi sendo revelada, tá bom? Então, isso acontece, a internet costuma falhar, isso é difícil, e a gente quer dar a vocês, nessas lives, um momento para rezar, para meditar a palavra, para meditar a Bíblia, para estudar. É um momento que a gente se encontra, né? E que bom que vocês estão participando, né? E isso que nos anima muito, que vocês estão participando, vindo, sinal que tem interesse, sinal que gosta, sinal que mesmo estando longe da igreja, da comunidade, às vezes de outra cidade, outro país, igual lá na época, os estrangeiros, né? Também nos acompanhando aqui, isso é muito bom, a gente fica muito feliz. Mas esses imprevistos acontecem. Hoje aconteceu isso, da internet da Heloísa não dá certo, a gente ia ter uma conclusão. Também foi muito bom os 2 dias que a gente teve, se você perdeu, tá embaixo. E amanhã a gente tenta de novo, tá bom? A gente tenta de novo, 8 horas aqui, vocês ganham esse presente, mais um dia de meditação da Bíblia e reflexão do texto. Então amanhã, tá? A partir das 8, a gente vai ter esse encontro extra com a Heloísa.
Se houver problema, aí a gente conclui aqui com outro tipo de oração ou com uma meditação em cima de tudo isso que a gente aprendeu durante esse dia, tá bom? Então, agradeço a todos vocês pela participação e para concluir, vamos colocar o pedido que cada um de nós traz no coração, né? Tem gente aqui agradecendo, meu grande abraço a vocês, Simônica, a Estelina, muito obrigado, que bom. A mãe Heloísa, Cris, amanhã deve ser ela, hoje não deu certo, tomara que amanhã dê. A Maria Ribeiro, gostou, socorro, que bom. Cris Queiroz, Frei, você foi demais, eu fico feliz, muito obrigado. Maria Ribeiro, Edna Correia, agradecemos sua boa vontade, amém. Tá? Respondido. Que bom, então muito obrigado. Tenham todos aí uma boa noite, santa e abençoada, e amanhã a gente volta para concluir com chave de ouro o nosso mês de setembro, estudo bíblico com a Heloísa, tá bom? Esperamos que dê certo, que amanhã a internet ajude, os computadores ajudem, né? E aí a gente vai conseguindo aprender isso melhor. Então fica marcado esse encontro, é um presente a vocês, ganharam mais um dia, né, de estudo bíblico. Se não der certo amanhã, né, a gente vai estar aqui de novo no mesmo horário fazendo outro estudo bíblico, uma outra exegese de outro texto do Deuteronômio, também incentivando vocês. Se der certo, melhor ainda, que vai dar, né? A gente conta com isso. Então, David e Heloísa, que também podem estar nos acompanhando, que tenham aí uma boa sorte amanhã com a internet, que a gente possa ter aí um bom encontro bíblico. Tá bom? Então, reunindo essa noite, essa disponibilidade de vocês de estarem aqui buscando a palavra de Deus e também pelos pedidos que todos trazem na vida, né? A Raimunda perdeu um pouco do dia de hoje. Depois que terminar aqui, vai ficar salvo. Aí é só entrar, viu, Raimunda? Então, vamos agradecer, tá bem? A Deus por esse momento, pelo aprendizado, para que essas leis sociais nos ajudem na caminhada de fé e que tudo aquilo que nós trazemos em nossa vida, em nosso coração como intenção, chegue nas mãos do Senhor por intercessão dos nossos santos de devoção da bem-aventurada Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus da vida, nós te damos graças por esta noite, por este estudo, por revelar-nos a experiência de fé das comunidades cristãs e também das comunidades do Antigo Testamento, que por essas leis sociais que visam a justiça e toda forma de luta contra opressões, possamos também lutar por um mundo melhor. Olhai por nossas intenções, por nossos sonhos. Amparai e caminhai sempre conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ponto aí para o senhor José Odorico, Elise e Odorico. Este circo é muito bom, amém. Ô, seu José Odorico, tomara que eu não seja um palhaço, viu? Ele deve ter errado aí na digitação, viu, gente? Esse estudo, círculo bíblico, alguma coisa aí, viu? Deve ter errado aí, mas tá bom, a gente brinca também. Faz parte brincar, para encerrar com ânimo. Então, gente, muito obrigado por acompanhar. A gente fica muito feliz de cada um de vocês estar aqui. E amanhã, 8 horas, anota aí na agenda. Sexta-feira, vamos encerrar bem. 8 horas, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Amém.